No programa Direto ao Ponto Entrevistas, comigo aqui, meu amigo Ítales França, para mais uma participação no nosso programa. O tema, como eu já havia adiantado, é hipnose e regressão. Ele vai expor aí esse assunto para tirar dúvidas com relação a esse tema, que é a hipnose e a regressão. Mandar um abraço aí ao pastor Eliel, da Igreja Deus e Amor, tá ouvindo o programa, daqui a pouquinho eu dou o seu recado aqui, tá bom, pastor? Ítales, grande abraço, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao programa. Hipnose e regressão é a mesma coisa, Ítales? Boa tarde, Gamarra, boa tarde a todos que já estão nos acompanhando aí. E não, Gamarra, não é a mesma coisa, tá? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Muitas pessoas, não vou dizer muitas, mas assim, é bem frequente, enquanto as pessoas entram em contato comigo, algumas terem coragem de perguntar, né, se hipnose e regressão é a mesma coisa, ou se hipnose é regressão, entende? Realmente porque não entendem o que é uma coisa e o que é outra, né? E até realmente essa dificuldade de entendimento, esse misticismo que muitas vezes existe por trás do nome hipnose e muitas vezes também por trás do nome regressão, faz com que algumas pessoas fiquem até com medo de procurar auxílio por meio da hipnoterapia, por exemplo. Algumas vão com medo mesmo, né? Vão lá e tem coragem de procurar e chega lá e entende o que é e aí fica tudo resolvido. Mas algumas delas, e até por isso que eu trouxe esse assunto hoje aqui, até pra gente já tirar as dúvidas que ainda possam existir por trás desse tema aí, hipnose e regressão. Muito bem, então vamos lá. O que seria a regressão? Legal, então assim, sabendo que a hipnose e a regressão não são a mesma coisa, né, é importante entender que a hipnose é um estado da mente, certo? É um estado mental, aquele estado onde você se coloca com a intenção de absorver um conteúdo. Então, sempre, por exemplo, que você escolhe assistir um filme que você gosta e você se envolve voluntariamente naquele filme, por exemplo, um filme de drama, e você sabe que é um filme, que é uma história mentirosa, que são atores, mas mesmo assim você chora porque você se deixa envolver voluntariamente com aquilo. Esse estado mental de se deixar, de se permitir, isso é o estado de hipnose, tá? Agora, o que é a regressão? A regressão nada mais é do que uma memória de uma experiência em que nós nos vestimos dela, certo? Então, é um fazer de conta que você está lá como se fosse da primeira vez. Isso é regressão, ok? A neurociência vai trazer que esse fenômeno é uma reativação daquelas ligações entre os neurônios que foram construídas no momento em que a memória foi criada. Claro, a gente precisa entender aqui, e eu não vou nem me estender muito nesse assunto sobre memória, sobre a complexidade do registro da memória, porque senão vai ficar muito complexo, e eu quero simplificar aqui realmente o conteúdo, o que eu trouxe, né? Então vamos entender assim, memória não é o que aconteceu com você, mas como aquilo ficou registrado por você naquele momento. E esse registro, que a gente dá o nome de memória, ele com o tempo, ele vai se modificando, de verdade, certo? Quanto mais você se lembra daquilo, quanto mais você reativa aquelas cadeias neuronais, mais firme aquela memória vai ficando. Claro, existe toda uma jogada ali de hipocampo e córtex, o córtex, né, que é onde ficam instaladas essas memórias, mas de maneira geral, a regressão nada mais é do que a gente trazer essa experiência, da gente se vestir dela, estar lá em primeira pessoa como se fosse daquela vez. E não se engane, a gente faz isso o tempo todo. Quando você está conversando com alguém, vou dar um exemplo de uma discussão. Você está discutindo com alguém e aí, de repente, você começa a estar muito mais exaltado do que o conteúdo daquela conversa deveria ter feito você se sentir, e você começa a perceber que existem emoções que não estão ligadas especificamente àquela conversa. Esse é um tipo de regressão, certo? Você começa a se colocar numa situação que é parecida com a situação passada, e aí você começa a reagir em prol daquilo. Por exemplo,
Imagine vocês aí, se lembrem de um fato do passado que foi muito ruim, que foi marcante para você. Se lembrem dessa cena. Agora, faça de conta que está acontecendo agora, de novo. Só de você fazer isso, o seu corpo ele já reage de uma maneira específica, certo? Você pode sentir raiva, você pode sentir desprezo, ódio, nojo, seja lá o que for, já que é uma emoção, já que é uma memória ruim, certo? E nesse momento, o seu corpo ele começa a reagir. Isso é um processo regressivo, tá? A mesma coisa acontece. Se lembre de algo bom do seu passado. Algo que você gostou, que ficou marcado, que para você é importante. O seu corpo também ele vai começar a reagir. E faça de conta que você está lá, isso é uma regressão. O que acontece é que dentro da hipnose, nós conseguimos executar esse processo, esse mecanismo, de maneira muito mais fácil. Porque a pessoa ela já se coloca num estado, que é no caso a hipnose, que vai auxiliá-la a estar lá, como se fosse da primeira vez, fazendo de conta que aquilo está acontecendo novamente com ela, de uma maneira muito mais natural, de uma maneira muito mais real para ela, para a mente dela, certo? Então, a hipnose e a regressão não são a mesma coisa. A gente executa a estratégia de regressão dentro da clínica, especialmente, como um artifício de trazer as memórias, as experiências que estão relacionadas com o problema que a pessoa tem, mas é apenas uma das estratégias que a gente pode utilizar. Não é apenas isso que acontece. Mas é importante entender que a regressão é esse evocar as memórias, as lembranças, fazendo de conta que a gente está ali, vivendo aquilo de novo, o que vai nos dar a condição de entender ainda melhor como foi, o que aconteceu naquele momento para que a interpretação dada naquela memória tivesse ocorrido. E aí a gente consegue, então, interagir com essa memória, certo? Pegar a nossa experiência de hoje, a nossa racionalidade, cognição de hoje, os nossos recursos atuais e aplicar naquela memória que está registrada lá. É aquela sensação de que a pessoa já viveu aquele momento e está vivendo de novo. Por exemplo, você está numa situação em que você se depara com uma coisa que parece que você já viveu no passado. Com a mesma pessoa, com as mesmas palavras, com a mesma situação. Isso seria uma regressão porque não tem como se repetir as mesmas coisas, né? Pode ser parecido, mas não vai acontecer de novo o que já aconteceu antes. Não vai acontecer a mesma coisa. O que acontece é que essa experiência que você está falando, né, que é o conhecido déjà vu, né, que é aquela sensação que de repente você tem a sensação de que aquilo já aconteceu. Não, isso não é a regressão. A regressão é quando você realmente passa a... Por exemplo, imagina aí uma experiência que para você foi muito boa lá atrás, certo? Qualquer uma delas, da mais simples à mais complexa. Aí de repente você começa a contar essa experiência para mim e começam a vir detalhes na sua mente e você começa a sentir novamente aquelas sensações. E se eu ainda for além e pedir para que você faça de conta que você é aquele Gamarra daquela época, agindo daquela maneira, isso é regressão, tá? É você trazer uma experiência que você já sentiu e usá-la hoje, sejam quais foram os recursos daquela época, como se fosse aquela época, ok? Então é muito mais simples do que geralmente as pessoas pensam, que você vai realmente retardar o seu pensamento, que você vai regredir perdendo toda a sua capacidade atual. Não é isso. É você simplesmente trazer aquela memória. Entende? É você realmente trazer à tona novamente aquela memória e contá-la, vivê-la como se fosse a primeira vez. Mas você já viveu, você já tem esse registro, né? Uma pergunta aqui do WhatsApp. É normal a gente sentir o cheiro de alguma coisa? Por exemplo, um inseto e a gente falar que tem gosto daquele inseto, porque isso acontece? Pois é. Eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar exatamente o porquê esse fenômeno acontece. Sabe? É quando você sente o gosto por meio do cheiro. Né? Existe uma representação mental aí do gosto, né? Igual, por exemplo, como é que você não sabe que não gosta de algo se você nunca comeu? Muitas vezes a gente sabe disso pelo cheiro. A gente tem essa condição
de ter uma noção do provável sabor de alguma coisa pelo cheiro. E isso, por exemplo, a gente pode observar em chefes de cozinha que conseguem elaborar pratos na cabeça dele antes de executar praticamente. Então ele faz toda uma mistura de ingredientes dentro da cabeça dele, e aí ele sabe se aquilo vai estar ou não gostoso. Se ele acreditar e se ele tiver essa percepção de que não vai ficar bom, ele troca até que ele realmente consiga fazer essa dinâmica e execute. Eu não sei te dizer exatamente o porquê e como isso acontece. Até depois é uma curiosidade interessante, apesar de não ser especificamente útil para a minha prática clínica, mas é interessante realmente porque eu também tenho essa experiência, né? Sobre sentir o sabor a partir do cheiro. Não sei se foi exatamente isso que você perguntou, se não, manda aí para mim, manda aí no WhatsApp do Gamarra e da Cativa. 12 horas e 56 minutos. Existe mesmo a regressão a vidas passadas ou não? Muito bem, Gamarra. Esse é um assunto polêmico que às vezes não é nem muito dito, não é nem muito perguntado, porque ainda é mais místico, é mais complexo do que a própria hipnose, entende? Então aqui, eu quero mostrar para quem está ouvindo que, na verdade, depende do cliente, ok? Eu não imponho a minha crença de maneira alguma durante o atendimento. A pergunta é, existe regressão a vidas passadas? A resposta é que hoje existem diversas explicações possíveis para essa pergunta. A primeira delas é que existe uma vida passada, ok? Simples assim. A segunda é que talvez seja uma memória genética, certo? Então, de geração em geração, aquela memória vai sendo registrada geneticamente e vai passando. Existem algumas explicações que dizem que nesses casos existe um acesso a uma memória universal que é compartilhada entre todas as pessoas. E existe também a forma de entender de que essa memória de uma vida passada, na verdade, é uma metáfora criada pela mente, é uma representação, é como a mente da pessoa naquele momento está conseguindo explicar a origem do problema, certo? Então, para mim, é completamente irrelevante se existe ou não. O que acontece é que dentro da clínica eu não induzo de maneira alguma a falar, você vai voltar para a primeira vez que isso aconteceu, isso vai ser numa vida passada. Não, isso não existe. Para não dizer que isso nunca existiu comigo espontaneamente, aconteceu em um atendimento onde, quando eu solicitei que a pessoa pudesse trazer a experiência inicial daquela situação, ela não estava nessa vida. Só que isso, como eu disse, é algo da pessoa, é uma crença dela, da mente dela, ou como aquilo está sendo representado. E se para ela faz sentido, quem sou eu dizer que é certo ou errado? Eu não trabalho com os meus conceitos, eu trabalho com o que é necessário para a pessoa, da pessoa. Então, nós crescemos acreditando em algumas coisas, aprendendo algumas coisas que é diferente das outras pessoas. E a gente não tem como dizer o que é certo e errado. A gente sabe que dentro do processo terapêutico é a própria pessoa que vai conseguir mostrar quais são os recursos que ela precisa para conseguir resolver o problema dela. Entende? O meu trabalho é ajudá-la a entender e a encontrar esses próprios recursos. Isso não é imposto por mim, entende? Então essa questão aí de vidas passadas, eu até gostaria que todo mundo abrisse um pouco mais a mente. Existem questões de marketing por trás de alguns atendimentos, existem pessoas que atendem com um viés mais espiritual, e aí essa pessoa vai dizer que sim, que é uma vida passada, ela vai dizer para você que é de verdade, ela vai acreditar e ela vai, muito provavelmente, dentro dos atendimentos, induzir esse entendimento de que existe lá numa vida passada, ok? Eu já não tenho essa abordagem porque, de verdade, para mim, o que importa é o que o cliente traz, a crença dele e não a minha. Então, assim, tanto faz se existe ou se não existe. É como a crença de que se existe céu ou inferno, se existe reencarnação ou não, é irrelevante. A gente pode passar dias e dias discutindo e só vai saber quem morrer, entendeu? Então, no final das contas, o que importa mesmo é se aquilo vai ou não ajudar a pessoa. E se para ela vai ajudar, aquilo vai aparecer e a gente vai trabalhar com aquilo. Se aquilo é irrelevante, se ela não acredita naquilo, se a mente dela entende que o início é em outro momento,
a gente trabalha com aquilo lá também, entende? Tem mais uma pergunta aqui do WhatsApp. Através da regressão, tem como saber por que a pessoa tem dificuldade no aprendizado? Então, dificuldade no aprendizado é algo muito subjetivo, né? Eu já atendi diversas pessoas que diziam que não conseguiam estudar, certo? Que tinham dificuldade de prestar atenção, que tinham dificuldade de aprender um conteúdo específico. E então, por trás daquela situação eram questões emocionais, certo? Eram frustrações, era uma expectativa que não conseguia ser alcançada. Então, assim, o que acontece é que a capacidade de aprender, ela envolve diversas questões, né? Envolve o interesse na matéria, envolve a sua atenção, envolve o quanto você está descansado, envolve questões tanto fisiológicas quanto emocionais. Dentro do processo, né, da regressão especialmente, mas entenda, a regressão aqui é apenas uma das ferramentas usadas dentro do processo de hipnoterapia, tá? Mas vamos dizer, será que eu consigo fazer uma terapia para poder saber onde foi que começou essa minha dificuldade? O nosso objetivo é justamente esse. Primeiro, entender o que está por trás da dificuldade de aprender. E segundo, entender o que é que está por trás dessa dificuldade. Então, vamos dizer que sempre que eu vou estudar, eu acho que eu não consigo, que eu sou burro, que eu sou incompetente, que eu não sei aprender, que eu não vou aprender, que as outras pessoas conseguem menos eu, entendeu? Então, eu vou ajudar a pessoa a entender o que é que está por trás dessa carga emocional e entender cada uma dessas experiências que fizeram com que a pessoa chegasse a essa conclusão. O que não vai limitar a necessidade da pessoa ir além, porque é o seguinte, aprender também tem a ver com hábito, também tem a ver com técnica, também tem a ver com o quanto você acha que aquilo vai te ajudar, entende? Questões estratégicas. Então, a gente tem que unir todos os lados e eliminando qualquer déficit fisiológico, ou seja, eliminando qualquer comprometimento físico. Às vezes a pessoa ela levou uma bala na cabeça que arrancou um pedaço do cérebro dela, e eu tô falando assim, porque existem casos como esse, e que perde aquele pedaço de massa. Hoje a gente já entende que o cérebro consegue se readaptar, certo? Por meio da plasticidade neural. Mas pode ser que leve um pouco mais de tempo para a pessoa desenvolver outras estratégias. Agora, quando a gente percebe que é uma questão emocional, eu já atendi diversas pessoas. Eu trabalhei ali no Fernandão como psicólogo durante algum tempo, e as principais dificuldades eram, né, do psicólogo dentro da escola, é a dificuldade da pessoa aprender, dela entender, dela prestar atenção. E não encontrei nenhum caso que não existia, sabe, uma sensação de impotência, de incapacidade, de tristeza, que dificultava o aluno de prestar atenção naquilo. Então, dentro da terapia, o nosso objetivo é fazer com que a pessoa ela se sinta capaz, apesar da dificuldade. Ajudar ela a entender que existe dentro dela um potencial de aprendizado, que algumas pessoas aprendem algumas coisas mais fáceis, outras vão levar mais tempo, algumas aprendem, até porque existem hoje, né, o entendimento de diversos tipos de inteligência, e algumas pessoas aprendem a tocar um instrumento mais fácil do que outra, algumas pessoas têm um pensamento mais lógico, matemático, mais facilmente desenvolvido do que outras que já têm uma inteligência mais espacial, etc. Mas nós, como seres humanos, conseguimos desenvolver todas elas. Essa é a minha crença, e é por isso que eu trabalho com isso. Porque eu sei que dentro de cada um existe esse potencial, desde que a pessoa esteja disposta a pagar o preço para conseguir isso que ela quer. A última pergunta, pode ser? Pode, manda aí. Olá, Gamarra, uma dúvida. Sonhar com a pessoa da família. Eu sonho com a minha mãe que faleceu há 2 anos, quase todas as noites. Parece muito real. Fico preocupado. Pergunta aí pro doutor se é caso de passar pelo psicólogo. Por que seria? Se você estiver sofrendo por essa perda ainda hoje, e esse sofrimento... É o processo do luto, né? Isso, e esse sofrimento estiver atrapalhando a sua vida, atrapalhando o seu desempenho, sim, é importante você procurar um auxílio. Não pelo sonho, mas pelo sofrimento que aquilo está sendo gerado, certo?
Muitas vezes o sonho... Existem diversas explicações e aqui eu não estou trabalhando com a explicação espiritual, certo? A explicação de que o sonho é uma premonição, que aquilo é um sinal. Não. Muitas vezes o sonho ele é a representação simbólica do que existe dentro de nós. Muitas vezes uma culpa, muitas vezes uma tristeza não elaborada, uma dificuldade de lidar com aquela situação. Então, assim, se você perceber que no dia a dia você está sofrendo com isso, com essa situação que está te prejudicando, sim, é importante procurar um auxílio profissional. Muito bem, 13h06. Pelo jeito tem muitas dúvidas relacionadas a esse assunto, mas quem quiser saber mais, pode falar direto com você? Pode. Quem quiser saber mais sobre isso, tem diversos meios para ter acesso a mim. Ou pode mandar um WhatsApp para mim, no meu número, né, que já eu passo. Pode entrar no meu Instagram, que até, aliás, eu estou fazendo a transmissão ao vivo aqui, e até agradecer ao Cleuso, que ele comentou aqui, ó, a percepção de cada indivíduo é muito particular. Exatamente, é subjetivo, cada um entende o mundo de uma maneira, e é com esse entendimento individual que a gente trabalha na clínica. Então, pode entrar lá no meu Instagram, Italis França, ou @ItalisFranca, ou na minha página do Face, Italis Franca, ou no meu YouTube, Italis Franca, certo? Eu coloquei tudo assim para ficar bem fácil, até porque existem diversos materiais, diversos vídeos, diversos textos que eu publico, entende? Então, entra lá e em todos esses locais existe, então, uma forma de conversar, né? Então, pode puxar no chat lá, ou pode mandar um WhatsApp no meu número, que é o 99664 5143. Prefiram mandar um WhatsApp porque fica mais fácil. Às vezes eu estou em atendimento e eu respondo depois, né? Mas podem mandar lá que a gente vai conversando, certo? Italis, obrigado pela vinda mais uma vez e até a nossa próxima entrevista. Muito obrigado, Gamarra. Muito obrigado a todos que acompanharam e que participaram sempre. E, novamente, um agradecimento aqui ao Cleuso. Eu admiro muito o seu trabalho, Dr. Italis. Muito obrigado, Cleuso. Muito obrigado a todos que nos acompanham, que uma hora ou outra, quando falou, você foi na rádio, eu estava escutando, um abraço para você, que agora eu não sei seu nome, mas eu sei que existem sempre pessoas assim que nos lembram quando a gente se cruza pela estrada aí. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, cara, canetinha lá para anotar. Eu tenho que, de vez em quando a pessoa fala assim, manda um abraço para mim lá, eu pego o celular, já deixo ali no lembrete e coloco para despertar aqui quando eu me lembro. Beleza, Gamarra? Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Até. São 13h08, um intervalinho e eu volto já.